Boa noite, casa. Boa noite. Desejo realmente que seja uma boa noite para você, para sua família, para sua casa, para eventualmente quem estiver com você. E eu convido você a orarmos juntos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, por estar conosco. Obrigado pela tua companhia, por estar conosco nesse vale de sombra da morte. Que esse tempo se abrevie e que cheguemos ao outro lado. Cheguemos ao outro lado com o consolo do Senhor, com a tua bênção, com a tua graça. Faz amanhecer essa nossa noite de choro. Traz alegria de volta para nós, para o mundo. Te pedimos assim, para a tua glória. Amém. Dias difíceis, dias de coronavírus, dias de pessoas enfermas, hospitais sobrecarregados, mas também de muita coisa acontecendo em volta disso. Muita dificuldade econômica, muitos conflitos, muito confinamento, muita solidão, muita trombada de gente dentro de casa, muita tristeza, muita depressão, muito medo, muita ansiedade, muito comportamento social desequilibrado, dias muito difíceis. Esse é um tempo em que a gente precisa realmente parar para uma roda de conversa na presença de Jesus, ao redor do Evangelho, sob a ministração do Espírito Santo, para que a gente tenha experiências com Deus, o nosso Pai, experiências de sanidade, experiência de sanidade emocional, sanidade espiritual, experiências de saúde, saúde na alma, saúde no espírito e saúde no corpo. Então, todo cuidado é pouco. O autocuidado é imprescindível e a responsabilidade para com o nosso próximo, a responsabilidade para com a sociedade, a nossa responsabilidade no cuidado do mundo é também uma exigência cristã. Essa é uma forma da gente servir a Deus. É cuidando da gente mesmo, cuidando dos nossos, cuidando dos que estão próximos, cuidando dos que não conhecemos o nome, mas que partilham conosco essa aventura da vida no mundo que Deus nos deu. Então, cuidado é uma palavra muito importante para esse tempo que nós estamos vivendo. Bom, eu tenho a alegria de conversar com você mais uma vez e repartir com você a palavra de Deus hoje à noite. Nós estamos no Talmidim 52, na página 121, no episódio de número 34, e o título de hoje é Surpresa. Surpresa. E o texto bíblico de referência é o Evangelho de João, o capítulo 13, que é o texto do lava-pés, quando Jesus está no cenáculo com os seus discípulos para a refeição da Páscoa, a última celebração da Páscoa que Jesus tem com os seus discípulos, e ele então lava os pés aos seus discípulos, e lá à altura do capítulo 13 de João, o versículo 12, Jesus diz assim: vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Bom, Jesus é um Deus surpreendente. Você que tem acompanhado as nossas conversas do Casa, e tem lido e tem estudado o Talmidim, você tem visto
que há um processo na vida de Jesus em que ele se revela como Messias, mas não apenas ele se revela como Messias, ele se revela como o próprio Deus encarnado. As afirmações de Jesus que atestavam, indicavam, corroboravam a sua identidade messiânica, elas são um primeiro momento do ministério de Jesus e da revelação que Jesus faz de si mesmo, mas num segundo momento, ele não apenas reivindica ser o Messias, mas ele dá uma conotação completamente diferente da expectativa que Israel tinha a respeito do seu Messias. E ele diz, olha, eu e o Pai somos um. Quem me viu a mim, viu o Pai. Antes de Abraão eu sou. Então Jesus, ele reivindica uma unidade com o Pai e que mais adiante, na tradição da igreja, vai se discernir que Jesus é Deus em carne. Deus se fez carne, Deus habitou entre nós, Deus se fez ser humano, Deus se fez um de nós na pessoa de Jesus, que nós chamamos o Cristo. Jesus Cristo é Deus encarnado, essa é a nossa afirmação. Então, isso gerou uma rejeição da parte da comunidade de Israel e da liderança espiritual religiosa de Israel naquela época. Eles rejeitaram Jesus como Messias, era um Messias falso, eles disseram, porque Jesus reivindicava a sua identidade como Filho de Deus ou como um com Deus. Então, a sua blasfêmia a respeito da sua identidade divina era, ao mesmo tempo, a forma de dizer que, evidentemente, ele era um falso Messias. Então, é muito interessante a gente perceber toda essa rejeição para com Jesus. Por quê? Porque há indícios e motivos para que as pessoas o rejeitem mesmo. Porque ele expressa, ele revela um Deus muito fora da curva. É muito inusitado, é muito fora de propósito. Porque os deuses eles não se ajoelham para lavar os pés dos seus servos, dos seus fiéis. Os deuses, você não imagina o Deus de Israel, Yahvé, o Eu Sou, ajoelhado lavando os pés de Moisés. Você imagina o contrário, você imagina esse Deus invadindo a vida das pessoas a seu bel prazer. Ele decide o futuro de Abraão, ele decide o futuro de Isaac, de Jacó, de José, ele leva o povo para o Egito, ele tira o povo do Egito, ele usa Moisés do jeito que ele quer usar, ele não deixa Moisés entrar na terra, e aí ele levanta Josué. E Deus, esse Yahvé no Velho Testamento, ele pode equivocadamente ser comparado ao imaginário de todos os deuses que interferem como querem, que fazem e acontecem. Os deuses são poderosos, os deuses, como diz o ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo, e os deuses podem. Então, os deuses não servem, os deuses não morrem, os deuses não choram, os deuses não se frustram, os deuses não se limitam, não reconhecem limites, não respeitam limites e muito menos podem ser limitados. Os deuses são deuses. Os deuses eles estão sobre os homens. Eles não se ajoelham diante dos homens, eles não choram por causa dos homens. E Jesus é um Deus absolutamente surpreendente. Só uma coisa importante você lembrar, é que a Bíblia não é um livro escrito para provar que Deus existe. A Bíblia é um livro escrito para revelar que tipo de Deus existe, ou quem é o Deus criador dos céus e da terra. Revelar essa natureza, mas mais do que a natureza, revelar o caráter de Deus e a maneira como ele escolheu se relacionar com a sua criação. Veja que interessante que Jesus chega sobre Jerusalém e ele chora sobre Jerusalém, ele diz, Jerusalém, Jerusalém,
que mata os profetas, quantas vezes eu quis juntar você como a galinha junta seus pintinhos debaixo das suas asas, mas você não quis, você rejeitou, você matou, você expulsou os profetas, você fechou os ouvidos à voz de Deus. Então, é um Deus que está chorando, dizendo assim, vocês me rejeitaram, vocês me abandonaram, vocês deram as costas para mim, e eu estou chorando. E esse Deus que chora, nós podemos dizer que é um Deus que está frustrado, o propósito dele não se realizou, a vontade dele não se realizou, o desejo dele não se realizou, e ele chora. E ele chora e compartilha a dor do seu coração com esse povo, e ele não é um Deus que diz assim, tudo bem, você não quis ouvir a minha voz, você não quis me acolher no seu coração, então eu vou destruir você. Não é essa a reação de Jesus. Ele chora e diz, mas eu vim dar a minha vida por vocês, eu vim dar a minha vida em resgate. E ele é um Deus que, entre matar e morrer, escolhe morrer. E morre por amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê. Então, o Deus de Jesus, ou o Deus que é Jesus, e o Deus que Jesus revela, é um Deus surpreendente e que não se encaixa na lógica e no imaginário daquilo que nós chamamos Deus. Um teólogo francês que gosto muito desse livro que ele escreveu, Riguet, ele fala o Deus poderosamente fraco. O Deus de Jesus é um Deus poderosamente fraco, porque o amor vulnerabiliza. E Jesus é esse Deus vulnerável, esse Deus que quer fazer milagres na cidade, mas as pessoas não creem, as pessoas não dão espaço. Ele é o Deus que bate na porta, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro, mas eu não vou derrubar a porta, eu não vou arrombar a porta, eu não vou forçar a barra para entrar. Esse é um Deus vulnerabilizado, é um Deus enfraquecido. Na linguagem do apóstolo Paulo, em Filipenses 2, é um Deus esvaziado. É um Deus esvaziado, cuja potência não está na capacidade de impor a sua vontade na força, mas a potência de Deus está na sua condição e na sua escolha de constranger pelo amor. Por isso que Paulo diz assim que o amor de Cristo é que nos constrange a viver para Ele, não é o poder de Cristo que nos constrange a viver para Ele. Então, esse Deus de Jesus é um Deus muito surpreendente. Esse Deus que é Jesus é um Deus muito surpreendente. É um Deus que, quando a Bíblia Sagrada vai fazer a síntese para apresentá-lo, vai usar uma expressão que é fundamental para a tradição cristã. Deus é amor. Deus é amor. Os teólogos e os filósofos discutem essa questão de Deus é amor. Primeiro porque um outro teólogo francês, também, o François Varillon, ele diz assim, que se Deus é amor, não é que ele é um poder que ama, ele é um amor todo-poderoso. É diferente. Deus não é um poder que ama, ele é um amor todo-poderoso. E o François Varillon diz o seguinte, que afirmar que Deus é amor, é mais correto, portanto, dizer que, em vez de dizer que Deus tudo pode, é mais correto dizer que Deus pode tudo quanto o amor pode. E o que o amor pode, ou o máximo que o amor pode, é morrer pelo objeto amado. Então, esse é o Deus de Jesus, o Deus que entre matar e morrer, morre. Morre por amor. E isso é a fraqueza de Deus, mas é a potência de Deus. Por isso que Deus é um Deus poderosamente fraco. Então, os filósofos eles vão dizer o seguinte, olha, isso é descaracterizar Deus e é um contrassenso. Porque Deus ele não pode ser limitado, ele não pode ser obrigado. Dizer assim que Deus só pode o que o amor pode, significa limitar o que Deus pode ou não pode. E quando você limita, você destrói a ideia de Deus, porque Deus, se ele quiser esmagar você, ele esmaga. Ele não precisa te dar explicação, ele é Deus. Entretanto, quando a fé cristã vem dizendo que Deus é amor,
esse esmagar você não combina com o caráter de um Deus que se revela como amoroso. Um Deus caprichoso que destrói e que age de maneira autoritária, totalitária, e destrói aqueles que lhe são opostos. Esse Deus que esmaga a sua criatura dessa maneira, esse Deus não é um Deus que pode ser chamado de amor. Então, os teólogos dizem, olha, vocês têm que escolher. Os filósofos dizem, vocês têm que escolher. Ou Deus é amor. Porque se ele é amor, ele está diminuído. Entretanto, a gente pode dizer que o amor é a maneira como Deus escolheu se relacionar com a sua criação. Deus escolheu dar passos para trás. Deus escolheu esse caminho da auto-renúncia, ou do auto-sacrifício. Jesus diz, a minha vida ninguém tira de mim. Eu de mim mesmo a dou. Eu vim para isso. Eu não estou na cruz contrariado, eu estou na cruz num ato de autodoação amorosa. Essa escolha de Deus, eu poderia não criar, mas eu escolhi criar. Eu poderia não sustentar a minha criação, mas eu escolhi sustentá-la. Eu poderia não morrer para resgatá-la, mas eu escolhi morrer para resgatá-la e eu escolhi me relacionar com a minha criação, não na perspectiva do poder, mas na perspectiva do amor. Eu escolhi. E isto é um ato de liberdade, é aí que está a grande liberdade. A liberdade, a autonomia, a autodeterminação, a soberania, a prerrogativa de ser Deus, de ser livre para viver do jeito que quer, fazer o que quer, e Deus escolhe relacionar-se em amor, esse é o caminho que Jesus dá para nós da verdadeira liberdade. Isto é, você pode dizer não para Deus, rejeitá-lo, viver em rebeldia contra ele, mas você é livre também para se submeter a ele. Você é livre também para servi-lo. E você é livre também para servir as pessoas. Isso aqui Martinho Lutero disse, é que o cristão, ele é livre e é sujeito a nada e ninguém. Mas ao mesmo tempo ele é um escravo, a todos sujeito. Esse é o paradoxo da nossa fé cristã. E o padre Varrion, que eu já citei, ele diz que no ato de amor, nós podemos devolver a Deus aquilo que de mais extraordinário ele nos deu, a nossa liberdade. Escolher servir, escolher servi-lo. Por isso que Jesus diz assim, olha, vocês dizem que eu sou mestre e senhor. E está certo, eu sou mesmo. E se eu, sendo mestre e senhor, me ajoelhei aqui para lavar os pés de vocês, façam isso vocês também. E Jesus diz assim, olha, vocês serão felizes se praticarem isso. É isso que Jesus diz aqui em João 13. Vocês serão felizes se praticarem isso. O caminho da nossa realização espiritual é o caminho da vulnerabilidade potente. É o caminho de ser fraco por amar. E aí está o nosso grande poder e a nossa grande força. É ser poderosamente fraco. O amor é poderosamente fraco. Por isso é que Jesus é tão livre que ele pode se ajoelhar para fazer o que um escravo deveria fazer e nem assim se sentir escravo. Porque ele é livre e ele faz isso num gesto de amor. Quem serve por obrigação, constrangimento, quem serve por coação é escravo, não é livre. Mas as pessoas verdadeiramente livres, elas estão libertas da sua necessidade egocêntrica e elas podem servir, e elas podem se doar, e elas podem doar. Então, eu gostaria de sugerir para a sua roda de conversa de hoje
essa reflexão sobre poder e amor, liberdade e serviço, e diaconia, autodoação e doação. E tentar provocar você hoje, colocando você por alguns minutos na cadeira de Deus. O que você faria se você fosse Deus? E que, na sua opinião, no seu julgamento, Deus já deveria ter feito. Deus está demorando a fazer. O que é que você faria? O que você faria se você tivesse todo o poder para fazer valer a sua vontade? O que você faria se você fosse Deus? Bom, primeiro, graças a Deus que você não é Deus. Graças a Deus que você não é Deus. Graças a Deus que você não tem condição de fazer valer a sua vontade e de impor a sua vontade sobre as pessoas e sobre o mundo. Seria o caos. Porque essa ideia de se eu estivesse no lugar de Deus eu faria melhor do que ele, isso é Lúcifer. Isso é o pecado de Lúcifer. É acreditar que nós podemos ocupar a cadeira de Deus e a coisa vai dar mais certo do que se Deus estivesse nela. Isso vale para o seu trabalho, para a sua família, para o seu relacionamento. Você diz assim, se eu fosse Deus eu já teria feito isso. Graças a Deus você não é Deus. Mas pensa um pouquinho. Se não existe dentro de você uma semente luciférica, luciferiana, que sugere para você, se eu fosse Deus eu já teria feito isso. Deus está demorando, Deus não está fazendo, ele... Será que você não tem um fundo de ressentimento, de mágoa para com Deus, que ele é fraco demais? Que ele respeita demais a vontade humana? Que Deus dá muita liberdade para quem não merece liberdade e que você saberia tomar decisões pela sua filha, pelo seu filho, pelo seu marido, pela sua mulher, pelo governador, pelo presidente, você saberia. Será que não existe dentro de você uma semente de arrogância, de prepotência e uma crítica velada, uma mágoa, um ressentimento, uma crítica velada à fraqueza de Deus e o tanto que Deus respeita da nossa liberdade humana? Então essa é a primeira provocação que eu faço para você. Pense como é que esses conceitos de poder e amor, liberdade e serviço, essa vulnerabilidade potente de Deus, como é que isso habita aí dentro de você. Agora, a segunda questão que eu coloco para você é sobre a liberdade de servir. Nós estamos vivendo dias muito difíceis. Dias em que a solidariedade, a generosidade são imperativos para a nossa sobrevivência. A solidariedade e a generosidade hoje nos nossos dias, elas não são virtudes opcionais. Está claro para nós que nesses dias de pandemia, ser solidário e ser generoso, ser solidária e ser generosa é uma questão de sobrevivência, a sobrevivência das pessoas que nós amamos, a nossa própria sobrevivência e a sobrevivência da nossa sociedade. A gente precisa redescobrir essa solidariedade, essa generosidade como um ingrediente da nossa condição humana para a nossa sobrevivência. Então eu perguntaria a você, quem são as pessoas que você pode lavar os pés nesses dias? Quem são as pessoas a quem você pode servir nesses dias? E nos dias de confinamento, as pessoas a quem você pode servir não são mais aquelas que estão do lado de fora da sua casa. São aquelas que estão dentro de casa com você, no seu espaço físico mais restrito. A gente da sua família, as pessoas que moram na sua casa com você. Então, como você pode servi-las? Quais são as maneiras práticas de você lavar os pés das pessoas
que convivem com você nesse espaço restrito, que é a sua casa, nesses dias de distanciamento social, nesses dias de isolamento cuidadoso que nós estamos vivendo. Então, são duas provocações para você, e eu imagino que isso deve mexer muito aí dentro do seu coração. Então, escreva a sua oração e compartilhe a leitura da sua oração com a sua casa, e ouça também de maneira acolhedora a oração de quem está junto com você. Deus te abençoe sua vida, abençoe a sua casa, faça da sua vida e da sua casa um ambiente de saúde, saúde do corpo, saúde da alma, saúde do espírito, e que a saúde transborde, porque se a doença pega, a saúde também pega. Que Deus te abençoe. Até quinta-feira, se Deus quiser.